Olá, meus caros, professor Murilo Gutierrez. Vamos dar prosseguimento à análise dos princípios regentes do direito processual coletivo, ou pelo menos princípios entendidos como vigas mestras do sistema processual coletivo. Nós já vimos, aqui no canal mesmo já consta, a análise sobre o devido processo coletivo, que é um dos principais, se não o principal, princípio reitor do sistema processual coletivo brasileiro, segundo a construção doutrinária que tem sido feita sobre este tema. Então, hoje, eu separei aqui para a gente analisar alguns princípios, como o do microsistema coletivo, o da atipicidade e também nós vamos falar sobre a prioridade ou primazia do julgamento coletivo e também sobre o princípio da participação. Então, nesta parte, nós vamos averiguar estes elementos, ok? Então, vamos lá. Bom, então, no primeiro momento, aqui, né, eu coloquei para vocês, vamos falar então do princípio da chamada prioridade do julgamento coletivo face o julgamento individual. Bom, preliminarmente, né, vocês têm que mentalizar que, que é possível a coexistência entre ações coletivas, ou ação coletiva, e ações individuais. Então, quando a gente fala em prioridade do julgamento da ação coletiva face a ação individual, primeiro ponto, nós temos que averiguar que há uma colisão ou há uma coexistência entre essas duas categorias de ações. Ou seja, nós temos uma ação coletiva que foi proposta e nós temos também outras ações individuais também em curso. Imagine lá o caso envolvendo o Brumadinho. Nós tivemos, então, uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público e imagine ali que os afetados, que tiveram suas famílias, suas casas soterradas, também ingressem com ações individuais. Então, quando a gente fala em julgamento da tutela coletiva, por justamente servir a essa coletividade, e isso deve ter primazia, ou seja, o conflito entre a ação coletiva e a ação individual, a primazia ou a preponderância se dá em face da ação coletiva, justamente porque por meio de uma ação só, você soluciona vários conflitos de interesses. Então, a gente verifica isso também quando do julgamento do IRDR, o incidente de julgamento de recursos, de casos repetitivos, né, que é um sistema que nós vamos analisar, que nós temos o incidente de resolução de demandas repetitivas, temos o sistema de recursos repetitivos, então, em que os processos individuais são suspensos até o advento de uma decisão coletiva. Também no controle concentrado de constitucionalidade também temos esta lógica que afirma a mesma ideia, não é? Bom, é interessante que o Superior Tribunal de Justiça, até um julgamento, acho um pouco polêmico, né? Ele enalteceu que se for ajuizada uma ação coletiva, então imagine lá o caso Brumadinho, tem várias ações individuais e foi ajuizada uma ação civil pública. Né? Esta ação civil pública ela vai ter o condão de sobrestar o andamento das ações individuais, até mesmo para que propicie o bom andamento, o bom funcionamento da máquina judiciária, que não tenha que despender o seu tempo, a sua energia no julgamento de litígios individuais que têm o mesmo objeto. Então, esta é um precedente também muito importante. Foi julgado no RESP 1.110.549. Até aproveitando o gancho, né, nessa relação entre ações coletivas e ações individuais, nós temos o direito to opt-in e o opt-out. O artigo 94 do Código de Defesa do Consumidor assegura às partes que elas têm o direito de opção, né? Ou seja, de optarem por pegar, entre aspas, carona na ação coletiva ou permanecer com as suas ações individuais. Pois bem, o STJ, então, salientou, com base neste princípio, que não há esse direito, o opt-in
ou opt-out. Todos devem pegar carona na ação coletiva. Então, ou seja, o opt-out estaria fora de cogitação, não é? Mas, em compensação, o STJ disse o seguinte: caso a ação coletiva seja julgada improcedente, quem intentou com as ações individuais pode prosseguir com elas. Então, ou então, quem não intentou, pode intentar, pode ajuizar uma ação individual. Então, é bastante interessante este entendimento do STJ, ok? Então, este é um primeiro princípio, ou a primeira viga mestra do sistema que eu gostaria de salientar para vocês. A outra que eu coloquei aqui para vocês é bastante interessante, é chamada de atipicidade da tutela coletiva. Olha só que interessante. Quando se fala em atipicidade, nós estamos dizendo o seguinte, olha, de que não há uma previsão no sistema, né, acerca daquela providência jurisdicional a ser tomada, ou daquela proteção jurisdicional. Então, segundo a doutrina, né, há uma diferenciação entre a atipicidade material e a processual. Bom, quando a gente fala em material, nós estamos falando no que tange ao rol de direitos de cunho coletivo. Não há um rol taxativo, não há. Porque a própria lei da ação civil pública enaltece, né, quando do objeto da ação civil pública, que é possível se tutelar por meio desta ação qualquer direito difuso, coletivo ou individual homogêneo. Então, não importa que tipo de direito coletivo que esteja sendo objeto de tutela, qualquer direito de dimensão coletiva é possível ser protegido ou amparado por meio da ação civil pública. Pois bem, então essa é a chamada atipicidade material, então que congloba, que congrega qualquer direito de cunho material. A dimensão processual é bastante interessante também, porque se você for pegar a análise da lei da ação civil pública, ela é de 1985, e de lá para cá nós tivemos um avanço de técnicas processuais ao longo do tempo, especialmente com o advento do Código de Processo Civil de 2015, né? O próprio Código de Defesa do Consumidor também configurou um avanço, né? As leis esparsas próprias de tutela coletiva também. Então, o que se quer dizer com essa chamada atipicidade processual é que ao magistrado é conferida a prerrogativa de se valer de qualquer meio, qualquer técnica processual para a proteção dos direitos difusos e coletivos. E não apenas, mas também, não apenas as técnicas, mas também os procedimentos, né? Isso gera, obviamente, bastante críticas, porque há uma zona de incerteza, uma zona de discricionariedade que é conferida aos magistrados e, obviamente, isso gera insegurança jurídica. E essa exacerbação, esse aumento dos poderes dos magistrados ao arrepio da norma, né, ao arrepio da lei, obviamente, isso pode gera, né, um mal-estar muito grande entre os jurisdicionados. Bom, prosseguindo aqui, né, também separei aqui para vocês a análise de mais dois princípios para a análise de hoje. Eu vou dividir em várias partes para não ficar cansativo, ok? Então, esta outra dimensão aqui que nós vamos falar, é para não ficar muito... eu vou mudar aqui a cor, porque ficou muito parecido com o slide anterior, tá? Então, vamos lá. Então, vamos analisar agora, então, o chamado apelo ao microsistema coletivo. Bom, como nós vimos, nós não temos um código de processo coletivo, não temos. Nós temos uma conjugação, né, entre a Lei da Ação Civil Pública de 1985 e o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990. Então, essas duas leis, elas configuram o que a gente chama de microsistema de tutela jurisdicional coletiva. Então,
A ideia aqui que se coloca é que a solução dos problemas deve ser buscadas dentro deste sistema, ou deste microsistema. Até criticamos nessa expressão, só se pode falar em microsistema se houver um macrosistema, né? E não há. Eu defendo a ideia, eu advogo a ideia de que, como o Código de Processo Civil também ampliou, né, o leque de instrumentos processuais para salvaguarda, para tutela jurisdicional, embora a gente possa cair no telocentrismo, né, numa exacerbação da tutela jurisdicional, da função jurisdicional, esse apelo ao microsistema coletivo, então ele deve se dar na busca de instrumentos presentes na Lei da Ação Civil Pública, no Código de Defesa do Consumidor, que integra o chamado núcleo duro do sistema, também no Código de Processo Civil, que tem aplicação subsidiária, e lembrando aquele debate que nós já fizemos sobre as leis esparsas, né, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Estatuto dos Portadores de Necessidades Especiais, que são leis especiais. E segundo o STJ, nós já vimos, o STJ afirma a ideia de que primeiro deve-se, se estivermos falando de Estatuto da Criança e do Adolescente, defesa da criança e do adolescente, então primeiro nós temos que nos valer das técnicas ali dentro daquele microsistema. Se for torcedor, então dentro do Estatuto do Torcedor. Se for idoso, dentro do Estatuto do Idoso. Então, primeiro, a primazia é do microsistema específico. Depois, havendo lacuna, havendo inércia, havendo omissão, melhor dizendo, você busca dentro do núcleo duro, que é o Código de Defesa do Consumidor, com a Lei da Ação Civil Pública. E também, de forma complementar, defendo a ideia de que o Código Processo Civil, que é a Lei Geral de Processo, é aplicável a qualquer sistema processual. Então, aqui também, no Código, no Sistema Processual Coletivo, também se aplica o CPC de 2015. Por que eu estou justificando isso? A aplicação do CPC também, junto com o CDC e a Lei da Ação Civil Pública. Porque, de fato, o Código de Processo Civil de 73, ele era bem primitivo, ele era individualista. Ele não previa tantas técnicas. Agora, este Código de 2015, não. Ele tem uma lógica totalmente diferente e uma abertura para a prestação de tutela jurisdicional, de técnicas jurisdicionais mais idôneas, uma abertura muito maior. Ok? Então, por isso. E para a gente finalizar, né, esta nossa singela apresentação de hoje, né, acerca desta parte da análise dos princípios, que eu estou fragmentando, para não ficar cansativo, vamos terminar, então, falando sobre o chamado princípio da participação. Para você compreender isso, você tem que, nós temos que fazer uma breve digressão acerca de legitimidade ordinária e legitimidade extraordinária. Pois bem, legitimidade ordinária significa o seguinte: a parte ela faz defesa em nome próprio, de direito próprio. Então, se eu sofri uma lesão, se alguém bateu no meu carro, eu vou propor uma ação de indenização no meu nome, né, defendendo o meu direito próprio. Então, Murilo vai propor uma ação de indenização em face do fulano. Então, eu vou defender em nome próprio um direito próprio. Ok. Na tutela coletiva é diferente. Na tutela coletiva, nós temos um rol de legitimados, que é o artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública. Ela fala de administração direta, associações, Ministério Público, Defensoria Pública. Depois você dê uma olhada lá no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública. Esses legitimados, eles são considerados como legitimados extraordinários. O que significa? Significa que eles vão defender em nome próprio direito alheio, direito de outrem, da coletividade, né? Então, meus caros, com base nisso, as partes que de fato sofreram a lesão ao seu direito, na tutela coletiva, elas não participam do processo. Quem vai participar do processo defendendo os direitos dessas pessoas são os legitimados, por exemplo, o Ministério Público, a Defensoria Pública, que vão participar. Há uma abertura apenas para a participação nos chamados direitos individuais homogêneos. Apenas nos direitos individuais homogêneos é que há esta abertura. Então, quando a gente fala
a menor participação do processo, então os titulares de direito material não participam do processo, né? Então, mas essa única exceção, então, se dá no caso dos direitos individuais homogêneos, uma vez que as ações coletivas que versem sobre esses direitos, admite-se a intervenção do indivíduo, que está prevista lá no artigo 94 do Código de Defesa do Consumidor. E essa participação do indivíduo, obviamente, admite a intervenção de terceiros, os direitos individuais homogêneos, mas na prática isso a gente não vê, né? Então, no que tange essa participação, né, nós temos ainda uma outra dimensão, que é a participação pelo processo. Essa participação pelo processo, que é o que nós estamos mencionando, né? Então, essa participação pelo processo, ela ficou equivocado aqui, né? Ficou equivocado. Eu esqueci de modificar aqui, eu vou corrigir aqui na hora. Então, só um minuto. É com relação à eficácia da coisa julgada. Deixa eu apagar aqui. Então, a eficácia da decisão abrange a coletividade. A participação pelo processo já é uma dimensão diferente, né? Então, nós estamos falando o seguinte, que, olha, que a eficácia subjetiva da ação coletiva vai abranger um número indeterminado, né, um grupo, categoria ou classe de pessoas, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque na esfera individual só vai afetar os participantes, é o que a gente chama de pró et contra, só afeta o autor e o réu, sendo a favor ou contra. Nós vamos aprofundar o estudo disso, da questão da abrangência, né, ao número considerável de pessoas, vamos falar sobre isso na aula sobre coisa julgada, tá? Chegaremos lá, tá bom? Então, para efeito da aula de hoje, era isso que eu gostaria de tratar com vocês, ok, meus caros? Então, muito obrigado pela aula de hoje e logo eu postarei a outra parte. Muito obrigado e até lá, então.